Claro que queremos ver o nosso rico dinheirinho crescendo através de boas escolhas dos nossos investimentos. Mas antes disso, é essencial que você tenha criado a sua reserva de emergência. E é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Vitor Roque, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se curtiu nosso conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre receber nosso conteúdo. Vamos lá, hoje falaremos sobre o que significa uma reserva de emergência, por que você deve criá-la antes de começar outros investimentos e vou dar algumas opções de onde deixar o seu dinheiro rendendo, mas disponível para que você possa acessá-lo. Bom, primeiramente, a reserva de emergência é aquele montante de dinheiro que você precisa acessar sempre que surgir alguma coisa no meio do caminho, mesmo que guardado em um investimento de baixa liquidez, ou seja, que você tenha facilidade para acessar essa grana se você precisar. E eu sugeriria que esse valor fosse de 4 a 6 vezes os seus custos fixos mensais. Então coloque numa planilha quais são os seus custos mensais, a parcela da casa, a parcela do carro, sua internet, energia elétrica, celular, entre outros custos. Multiplique por 4 o valor dessa soma e daí você vai achar o valor inicial que eu sugeriria que você tivesse guardado em uma reserva de emergência antes de pensar em outros investimentos que te dão uma rentabilidade maior, porém com uma liquidez menor. Mas Vitor, para que eu devo criar uma reserva de emergência antes de investir em ações, por exemplo? Poderia deixar a minha reserva de emergência em ações de uma empresa conservadora? Afinal, a liquidez das ações também é muito baixa e eu poderia acessar esse dinheiro com facilidade. Não devemos deixar nossa reserva de emergência nem em ações de uma empresa conservadora. Por quê? A reserva de emergência ela deve ser sempre acessada quando você precisar daquela grana. Então a gente não pode correr o risco de deixar o nosso dinheiro em um investimento que pode estar menor na semana que vem, no mês que vem. Mesmo uma empresa conservadora, ela está sujeita à montanha-russa do mercado. Então pode ser que você invista quando as ações dessa empresa estejam em alta e aí você vai precisar usufruir daquele dinheiro quando as ações estão em baixa. E aí você vai acabar tirando um dinheiro menor do que você investiu. Por exemplo, vou contar o que aconteceu comigo. Eu investi recentemente em uma empresa de negócios de resseguros chamada IRB Brasil. Era um momento que ela vinha de uma baixa, então eu pensei que seria a hora certa de investir, já que é uma empresa antiga, uma empresa que já está consolidada, eu decidi colocar uma parte do meu patrimônio ali. Porém, a cotação dessa empresa caiu mais, e mais um pouco, e mais um pouco. Obviamente, eu não investi uma grande parte do meu patrimônio em ações dessa empresa, mas eu estou com um prejuízo acumulado. Como assim prejuízo acumulado? Porque eu não preciso desse dinheiro nesse momento. Então eu posso esperar que as ações se recuperem até que eu possa ou recuperar o meu investimento ou até ter lucro com esse investimento. Agora imagina se eu tivesse investido a minha reserva de emergência em ações dessa empresa naquele momento. E de repente eu preciso acessar essa grana por qualquer motivo quando as ações ainda estão em baixa. O que antes era um prejuízo acumulado se torna um prejuízo real, fazendo com que eu tire o meu dinheiro menor do que eu investi. Então vamos investir na nossa reserva de emergência de forma que a gente possa acessar aquele dinheiro, mas que ele esteja maior do que a gente investiu. E isso exige um custo. Como assim? Investimentos que pagam uma rentabilidade maior costumam ter uma liquidez mais baixa ou um risco maior. É o nosso tripé dos investimentos. Nós sempre vamos analisar o investimento através de 3 óticas: rentabilidade, risco e liquidez. Um imóvel, por exemplo, ele é considerado um investimento muito seguro, com uma rentabilidade que não é boa, mas também não é tão ruim, porém tem uma liquidez baixíssima. Afinal, se você precisar desse dinheiro, você vai precisar anunciar o imóvel, vender, e se você tiver com pressa, talvez você precise vender ele com um preço até menor do que ele vale no mercado. Ações, por exemplo, já tem uma liquidez maravilhosa. Você acessa o seu dinheiro no mesmo dia ou até no dia seguinte. E ela pode ter uma rentabilidade muito grande também, porém ela é de extremo risco. Afinal, você está investindo em uma empresa privada que pode quebrar, permanecer as suas ações por muito tempo em baixa e etc. Então, para criar a sua reserva de emergência, nós vamos buscar prioritariamente investimentos seguros e com uma liquidez baixa. Eu separei uma lista de alguns investimentos nesse sentido para que a gente possa escolher quais as formas que nós vamos utilizar para criar ela. Primeiramente, temos o mais seguro de todos, que é o Tesouro Selic, que é um título do Programa do Tesouro Direto, emitido pelo Tesouro Nacional, que toma emprestado o nosso dinheiro em troca de uma rentabilidade, que no caso do Tesouro Selic é indexado, obviamente, à taxa Selic, a nossa taxa básica de juros do mercado. Vitor, coloquei meu dinheiro no Tesouro Selic e agora ele está menor do que eu investi, socorro! Calma, calma.
O que acontece é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Primeiramente, o valor que a gente compra um título sempre será maior do que o valor de venda, o valor de resgate daquele título. Por exemplo, o Tesouro Selic 2024, que possa investir em uma unidade hoje, é de R$ 10.784,72. E para resgatar, ou seja, o valor de venda, ele é R$ 10.781,25. O que pode acontecer também é uma correção na taxa que faz com que o valor caia um pouquinho em algum período, mas logo ele vai se recuperar, fique tranquilo. Diferente do tesouro pré-fixado, por exemplo, olha só o gráfico do pré-fixado de 2026 que eu vou colocar aqui, no período de um ano. O preço dele, olha essa montanha-russa. Por que acontece essa montanha-russa? Porque essa variação dele está sujeita ao que chamamos de marcação a mercado, que o preço pode variar muito dentro de um período. Se você quiser saber um pouco mais sobre por que isso acontece com o tesouro pré-fixado, vou deixar para vocês esse outro vídeo aqui que a gente explica direitinho por que isso acontece. Mas o Tesouro Selic, ele é um ótimo lugar para você deixar a sua reserva de emergência. Em segundo estão os CDBs com liquidez diária, que são títulos emitidos por instituições financeiras, ou seja, você empresta dinheiro para os bancos em troca de uma rentabilidade. E nesse caso nós vamos procurar os CDBs de liquidez diária ou D+1, aqueles que você consegue acessar no dia seguinte, até no dia seguinte. E sobre a rentabilidade, a maioria dos CDBs se mantém próximos a 100% do CDI, que é a taxa que lastreia as operações interbancárias. Mas podemos encontrar CDBs que pagam até mais que 100% do CDI. E sobre segurança, esse investimento ele é segurado pelo FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito, que se aquela instituição falir ou acontecer alguma coisa, ele garante até R$ 250 mil do seu dinheiro investido. Outra forma de se investir indexado ao CDI é ter uma conta de bancos digitais, como por exemplo Nubank, PicPay, o Banco Inter, que costumam remunerar o seu dinheiro mesmo que ele fique parado na conta corrente. E essa remuneração pode ser de 100% a 150% do CDI. A única diferença é que esse dinheiro não está garantido pelo FGC. Mas é uma boa opção pela praticidade de acesso ao seu dinheiro, porque afinal você não precisa pedir o resgate de um título, por exemplo, ele está ali paradinho numa conta para você poder utilizar e a grande maioria, se não todos, não cobram nenhuma taxa mensal de tarifa bancária e nenhuma taxa para você transferir esse dinheiro. Por último estão as LCI e LCA, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. E deixei por último esses dois investimentos por dois motivos. Elas costumam ser mais rentáveis do que as opções que falei devido à sua isenção do imposto de renda. Porém, há de ser observado que a maioria das LCIs e LCAs possuem um prazo de carência para resgate do seu investimento de no mínimo 90 dias. Ou seja, o seu dinheiro vai ficar bloqueado por exatos 90 dias até que você possa resgatá-lo. Então, caso você queira investir a sua reserva de emergência em LCIs e LCAs, não coloque toda ela lá de primeira. Afinal, se você precisar desse dinheiro antes dos 90 dias, você não tem como acessar. A diversificação sempre será sua companheira nos investimentos, para sempre. E eu falo muito isso nos meus vídeos, porque isso vai fazer com que você gerencie melhor os seus rendimentos e o uso do seu dinheiro. Feito isso, guardado e investido pelo menos 4 vezes os seus custos fixos mensais da sua reserva de emergência, aí sim vamos galgar outros patamares, pesquisar outros investimentos que possam te oferecer um rendimento maior, mesmo que exposto a algum risco e uma liquidez mais baixa. Desta forma, vamos com inteligência construindo o nosso patrimônio. Espero que tenham gostado do que trouxe para vocês hoje. Se curtiu o nosso conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo, poste aqui nos comentários se você já é um investidor de algum desses investimentos que eu falei e não esqueça de inscrever-se no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.